Bom, gente, vamos dar continuidade. Vi que Márcia já chegou, Márcia Cambeba. Eu acho que ela não está ouvindo, mas ela já está ali. Ei, Márcia, boa tarde. Agora sim, boa tarde. Ai, que bom, Márcia. Muito um prazer enorme você ter aceitado o nosso convite, né? Ficamos numa expectativa muito grande, né, de ter sua presença aqui. Então, Márcia, né, quer dizer, ela vai falar por ela, né? É aquela coisa da gente não passar, não conceder a fala, né? Mas ela tem a voz. Mas eu vou falar, apresentar a Márcia Cambeba, poeta, né, geógrafa, ativista indígena, né, indigenista, da etnia, né, Omago Acambeba, isso mesmo. Tá certinho. Pronto. E você se graduou em Geografia pela Universidade do Amazonas, né? Mestrado também na Universidade Federal do Amazonas. E pesquisa, né? Território, identidade, etnia. E hoje vai falar para a gente sobre corpo, território e saber indígena em tempos de pandemia. Márcia, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Estamos aqui te ouvindo. É um prazer enorme. Né? Olha, eu adoro assistir. Olha, não deixem de assistir as lives dela, são maravilhosas. E, Márcia, você pode falar mais aí sobre você, sobre o seu lugar. Vou passar a palavra para você. Seja bem-vinda, Márcia. Obrigada, eu fico agradecida, Carla, por esse convite, por esse tema tão importante, tão preciso. Quero agradecer aqui a quem está me dando as boas-vindas, Reinaldo, obrigada. E esse tema tão importante a ser debatido nesse momento e em todos os momentos. Falar de corpo, falar de território. O corpo, ele já é o território, né? O nosso corpo, ele é o território do saber. O nosso corpo é o território do sagrado. O nosso corpo, ele é esse território também ambiental, construído, identitário, memorial. É tudo isso, mas a gente precisa entender esse corpo, a gente precisa conhecer esse corpo do sagrado, esse corpo que, para o indígena, é fundamental. Por que a gente desenha o grafismo em nossa pele? O grafismo, justamente, é esse signo de comunicação. O grafismo, ele carrega as marcas identitárias dos saberes dos povos indígenas. O grafismo, ele representa uma ligação entre o mundo físico e o mundo espiritual. O grafismo, ele marca um momento significativo dentro da territorialidade de um povo. O nascimento de uma criança, o casamento de uma pessoa, uma gravidez anunciada por uma mãe, ela desenha o grafismo na pele e aí já se sabe que ela está esperando um bebê. E o grafismo também está presente na morte. A pessoa também recebe o seu corpo todo grafado por signos de comunicação. Então, tudo isso faz parte desse corpo, desse território, dessa identidade, desse pertencimento. Desenhar o grafismo na pele não é vergonhoso para mim. Desenhar o grafismo na pele não é apenas ter uma representatividade de índio, até porque nós não somos índios, nós somos nação, nós somos povo, nós somos povo originário. A palavra índio, ela, além de ser uma palavra que vem de fora para dentro, ela traz toda uma lembrança de momentos tão difíceis, de momentos tão ruins, vivenciados pelos nossos povos lá no século XVI, XVII, XVIII, XIX, por aí vai, chegando no XXI. Então, foram estupros, foram mortes por arma de fogo, foi invasões de território, os territórios invadidos,
foram roubos e mais roubos de saberes, sejam saberes que estão relacionados à nossa forma de ver a natureza como essa grande mãe que nos cura através de suas ervas medicinais. O povo Cambeba, em tempos passados, eles já utilizavam o látex para produzir artefatos. Não só artefatos, mas eles usavam látex para inalar e entrar no processo ritualístico do transe, onde aconteciam as curas físicas, onde aconteciam as curas espirituais, onde acontecia o contato entre os dois mundos fundamentais para a continuidade e a identidade de uma nação inteira. Então, Lacandamine, ao passar pela nossa região amazônica, encontra na mão de uma criança uma bola parecida com essa aqui, que é feita do leite da seringueira, do látex. A criança fazia movimentos, brincava com essa bola, a bola subia, a bola descia, e o Lacandamine viu que aquilo tinha futuro. Pegou da mão da criança, levou para fora do Brasil, e se vocês podem depois, meu tempo é curto, né? Vocês podem dar uma pesquisada no Google, e o Google está aí para informar muito mais detalhado do que eu vou resumir aqui. Então, o Lacandamine levou isso daqui, e depois fizeram vários estudos, várias pesquisas, e resultou no primeiro objeto desenvolvido com o látex, que eles batizaram de apagador de índio, que nada mais é do que a borracha de apagar. Então, esse processo de a gente falar essas coisas, o índio, a Índia, o índio, a Índia, isso para mim soa muito agressivo nos meus ouvidos. Quando alguém fala a Índia, eu não vou responder, porque eu não sou índia, eu sou Cambeba. Eu tenho um povo, eu tenho uma identidade que me representa. Eu tenho uma afirmação, eu trago em meu corpo totalmente a territorialidade que me permeia. Eu trago no meu corpo referências de uma nação que resiste e que é resistência. Eu trago no meu corpo marcas de uma memória, de uma cultura que está permeando, passeando, transitando nesses dois universos que eu carrego em mim, o físico e o espiritual, porque nós precisamos interligar os mundos. E o indígena sabe muito bem fazer essa interligação de mundos. O ritual é necessário para isso. E quando a gente consegue interligar o mundo espiritual ao mundo físico, a gente consegue compreender essa natureza, compreender que nós somos tudo isso, nós somos a construção desse espaço territorial, desse lugar de pertencimento, desse lugar, por exemplo, do saber, que é o nome desse livro que eu lancei em 2018. O lugar do saber. Onde está o lugar do saber? Quem se coloca nesse lugar do saber? Qual é o meu lugar do saber? Esse livro ele está em e-book. A editora que lançou ele disponibilizou gratuitamente, você pode baixar. Depois eu posso disponibilizar até aqui no chat de conversa como que você faz para baixar ele. E esse livro ele traz justamente poemas. Ah, mas é poesia. É poesia. Mas é poesia que, se você ler uma poesia dessa, você reflete. Você tenta, pelo menos, pensar o que é essa identidade. Minha identidade. Meu caminho na cidade. Meus cabelos longos carregam minha indianidade. Meu caminho na cidade. Meus cabelos longos carregam minha identidade. Identidade que represento com clareza na afirmação, com orgulho na minha alma, resisto à negação.
negação de ser indígena e assumir a vida na cidade, no direito de poder vencer convivendo com dignidade. Mas o preconceito é vilão e vem feroz como o jaguar. Com flecha acertou o meu ser e o meu cabelo, o branco, fez cortar. Para conseguir o emprego, essa dor tive que passar. Cortei não só o cabelo, mas a magia que nele podia mostrar. A tristeza que sinto agora é maldade do opressor, que sabendo da minha luta, uma ordem me passou. Para trabalhar aqui, o cabelo vai ter que cortar. Mas a minha identidade, essa ele não conseguiu apagar. Expressa no meu canto, na minha flauta tocar, canto a solidão, para a aldeia quero voltar. Correr, comer caça do mato, pescar com meu irmão, cantar na minha língua, sem ser motivo de gozação. Então, esse poema, ele nasce de uma conversa que eu tive com um Guarani, que trabalhava como faxineiro no prédio que eu morei, em Belém do Pará, por 4 anos. Esse moço foi pegar o lixo na porta do meu apartamento, e quando eu abri a porta, eu me deparei com esse cidadão, e eu disse para ele assim, você é parente. Esse moço começou a chorar. Como é que você sabe? Eu falei, eu sinto a sua espiritualidade, você acabou de sentir a minha, senão você não teria chorado. Entra e vamos tomar um café. Ele disse, eu não posso não, porque se o síndico vê, se o síndico é meu amigo, se ele vê, eu assumo a responsabilidade do que eu estou fazendo. Eu sou moradora desse prédio agora. Eu estou chamando você para entrar. Ele entrou, sentou comigo na mesa, botei um café com bolo para ele, ele me contou a história dele e rendeu essa poesia aí. Onde ele está hoje, eu não sei, porque ele saiu depois do prédio, eu só sei dizer que ele está em Belém. Então, as cidades, as grandes capitais, elas abrigam grandes quantidades de indígenas, que estão pelas ruas, pelas periferias. Qual é o lugar do indígena? A periferia. E de que forma ele começa a viver? Da forma que todo mundo vive, porque se ele começar o cabelo longo dele, ele tinha um cabelo maior que o meu, ele me falou. E ele foi preciso ele cortar o cabelo para poder ele arrumar um emprego. Então, para muitos povos, o cabelo longo representa a marca identitária de sua nação. E a gente ainda não compreendeu, a cidade ainda não conseguiu compreender esse corpo-território do indígena, esse corpo-território de uma pessoa que vive em comunidade quilombola, esse corpo-território de uma pessoa que vive numa comunidade ribeirinha, porque são realidades diferentes, apesar de ser a mesma dor, a mesma luta. E eu quero, antes que meu tempo termine, explicar para vocês em poesia por que índio eu não sou. Ô, Márcia, desculpa te interromper, seu tempo não está acabando, não. Pode ir à vontade, porque seu horário a gente só vai ter outra atividade 16h30, então fique tranquilo. Então depois você vai controlando. Tranquilo. Tá? Você me controla aí, que eu tenho medo de roubar o tempo do colega, eu não quero. Então, eu vou fazer o poema, Carla, aí depois eu abro para as perguntas aí, tá? Pode ser? Pode sim, como você quiser, como achar melhor. Tá, Carla. Eu acho interessante esse poema, porque ele é usado em muitas escolas e ele está nesse livro aqui, ó. Ai, Caquiritama, eu moro na cidade, que é a tradução, que você encontra na livraria Pólen e também na livraria Maracá. Tá? Índio eu não sou. Não me chame de índio, porque esse nome nunca me pertenceu. Nem como apelido eu quero levar o erro que Colombo cometeu. Por um erro de rota, Colombo em meu solo desembarcou. E com desejo de nas Índias chegar, o nome de índio me apelidou. Esse nome me traz muita dor. Uma bala em meu peito transpassou. Meu grito
na mata ecoou. Meu sangue na terra jorrou. Chegou tarde e eu já estava aqui. Caravela portou bem ali, eu vi homem branco subir. Na minha uca me escondi. Ele veio sem ter permissão, com a cruz e a espada na mão. Nos seus olhos uma missão, dizimar, em nome da civilização. Índio! Índio não sou. Sou cambeba, sou tariano, sou caingangue, sou baré, sou mura, sou pataxó, sou caiapó, sou aiuai, sou terena, sou caingangue, sou mura, sou juruna, sou cambeba, sou cocama, sou caixana, sou mura e resisto com garra e com muita fé. Mas índio eu não sou. Obrigada. Que maravilha, maravilha. Márcia, assim, quer dizer, a gente se arrepia, né? É muito forte, assim, esse falar desse lugar mesmo que você fala com tanto sentimento, né? Passa a mesma coisa pra gente. Fiquei comovida, viu? Porque, assim, porque é um lugar muito importante. Posso ler um poema seu? Hein, Márcia? Como? Tem um poema seu que eu queria ler. E você Claro. pode falar alguma coisa sobre ele, porque você falou muito do lugar, né? Do seu lugar de fala mesmo, como o povo cambeba. E assim, e aí eu pensei muito nessa questão do silêncio, né? Desse corpo silenciado, né? E que você precisa realmente ver esse lugar, né? Essa fala. E aí você tem um poema que chama Silêncio Guerreiro, não é isso? Tenho. Que eu já li e gostei muito. Então, Está nesse livro. Quer dizer, não sei se seria melhor você lendo, né? Porque você coloca a alma, não sei. É bom. Quer ler? Eu acho que eu sei de cabeça. Silêncio Guerreiro. É muito melhor. Qual é a página que ele está? Não, mas esse eu peguei da revista Acrobata. Tá. Eu já sei, tá aqui. Ele está nesse livro, tá? No Ai Gritando. Isso, aqui diz isso mesmo. No território indígena, o silêncio é sabedoria milenar. Aprendemos com os mais velhos a ouvir, mais que falar. No silêncio da minha flecha, resisti, não fui vencido. Fiz do silêncio a minha arma para lutar contra o inimigo. Silenciar é preciso para ouvir com o coração a voz da natureza. O choro do nosso chão, o canto da mãe d'água que na dança com o vento pede que a respeite, pois é fonte de sustento. É preciso silenciar para pensar na solução, de frear um homem branco defendendo o nosso lar, fonte de vida e riqueza para nós, para a nação. Lindíssimo, Obrigada. lindíssimo. É muito bonito, muito, muito, muito. Quer dizer, não só a questão da beleza, é a coisa da comoção mesmo, assim, né, de tocar. Você passa muito essa força, e esse silêncio que diz muito, né, que fala muito do povo, e a gente se sente nesse compromisso mesmo, né, é quase que um pacto, né, essa coisa que você diz mesmo, é ser povo, é ser o povo. Enfim, alguém quer falar, gente? Alguém quer perguntar? Eu quero. Pronto, Edna, fale. Enquanto o pessoal vai elaborando aí. E comoveu muito, Márcia, eu sou Edna, eu sou do Linsp, viu? Me comoveu muito esse segundo poema que você leu. Aliás, todos são muito envolventes. Esse que Carla pediu para você ler foi já também muito interessante. Mas tem uma frase que você diz assim, que o homem branco subiu a serra, cruz e espada na mão, né? Ou seja, numa mão era a espada, para lutar, para tirar a terra, né, dos povos originários. Na outra mão, uma cruz, ou seja, fazendo essas atrocidades em nome de um Deus, de uma divindade, de uma religião, né?
E hoje, talvez, na mão, numa ele tenha a motosserra, né? Como é que você vê essa política genocida? Que é que vocês estão fazendo para resistir aí? Me diga. Então, justamente isso. A Amazônia, ela é cobiçada, ela é cobiçada pelo mundo. A gente ainda bate num erro muito grande como Amazônia, pulmão do mundo. Né? Amazônia, pulmão do mundo. Amazônia, inferno verde. Amazônia, não. Amazônia, ela é finita. Amazônia, os seus recursos são finitos. Então, a questão da madeira, a questão da própria terra. Veja você, que se você for puxar um mapa de desmatamento na Amazônia, você vai poder perceber que aonde tem focos verdes no mapa, ou é área indígena, ou comunidade ribeirinha, ou comunidade quilombola. Ou esses corredores ecológicos, essas reservas de preservação ambiental, como o Mamirauá, por exemplo, no Amazonas, né? Eu acho que é Amazonas, me corrijam aí, eu sou geógrafa, mas geógrafa também erra, mas eu acho que é para lá. Então, nós temos essa questão de trazer a Amazônia para um olhar de que, sim, ela é finita, de que se a gente não pensar a Amazônia num coletivo, numa questão maior, mais ampla, não pensando que a Amazônia tem que ser cuidada pelos amazônidas. Enquanto a gente tiver esse olhar de que quem tem que cuidar da Amazônia é o amazônida, nós vamos daqui a alguns tempos, e não muito longe. Em 2050, nós estamos em 2020, 2050, por exemplo, corremos o risco de nós, mulheres, estarmos com o cabelo de raspar a cabeça. Não é exagero meu, é pesquisa de que a gente pode estar raspando a cabeça justamente para economizar água. Porque os nossos aquíferos, e nós temos 2 grandes aquíferos, um está em São Paulo, que é o Guarani, aquífero Guarani, e o outro se encontra no Marajó, em Santarém, em Alter do Chão. Então, com esse desmatamento, com a poluição, com o acúmulo de lixo, com esse desequilíbrio que o homem cria, nós, seres humanos, criamos com a natureza, a gente vai destruir com tudo. E a Amazônia não tá mais suportando as problemáticas do mundo, porque para nós aqui na Amazônia é empurrado todo o lixo que vem, seja ele político, econômico, social, ambiental, enfim. Então, a gente precisa compreender a Amazônia, o olhar da Amazônia, entendendo que nós também, mesmo estando em São Paulo, Bahia, Salvador, em Rio de Janeiro, em onde for, nós somos a Amazônia. Nós somos temos que ser esse corpo da Amazônia, porque senão só o amazônida, só o ribeirinho, só o quilombola, só o indígena que mora aqui, sozinho, diante da situação, da conjuntura que nosso país se encontra, não vai conseguir lutar só. Aí, Márcia, é assim, bacana que você tocou num ponto que a gente não tem essa consciência, né, de que os territórios, eles não são somente limites, né, fronteiras territoriais, não. Não é só isso, então a gente tem que entender realmente, você traz para a gente pensar, ter essa clareza, essa consciência de que nós temos responsabilidade sobre tudo isso, e vocês, dos povos indígenas, eu acho que tem uma clareza muito grande disso, tem uma consciência, e eu acho que a gente tem que aprender muito com vocês ainda, muito. Por exemplo, amanhã eu vou estar conversando com o doutor Felício Pontes, que é procurador regional da República, sobre essa questão da pandemia, né? Os direitos violados na pandemia. E quando eu trago os direitos violados na pandemia, eu não trago só o direito indígena, eu trago o direito de todos as pessoas que vivem, por exemplo, em Belém do Pará. Eu trago o direito violado à natureza. A natureza tem o seu direito, e esse direito é violado. Nós violamos o direito da natureza. O direito de uma sucuba permanecer em pé, o direito de uma imbaúba permanecer em pé, o direito de um território, de um rio correr limpo, ter esse percurso cíclico, né? essa fluidez
e a gente fica talhando o percurso do rio, com entulhos, com lixo, com sofá, com televisão, com tudo que a gente pode, que a gente pensa que para nós já não serve mais, joga no rio. Joga aí que alguém leva, joga. Então, o joga, e a gente é muito consumista. Enquanto a gente mantém em nós a consciência do consumismo, do querer só ter e não ser, a gente vai nesse mundo com uma missão. E a gente não está encontrando o nosso caminho, né? Então, eu penso isso, Carla. Eu penso que, por exemplo, alguém falou aí sobre a questão das religiões nas aldeias. Alguém colocou aí, passou muito rápido, aparece aqui na tela para mim. Então, a pessoa colocou que é uma forma de genocídio. Alguém colocou, eu não sei quem foi. Eu quero responder, se você me permite, eu quero responder com poesia para essa pessoa. Como foi? Eu, na verdade, passou uma coisa mesmo rápido, eu fui tentar ler, mas... Eu li, mas alguém estava falando, a Edna estava falando, eu não quis atalhar. Mas eu li o que a pessoa colocou aí, né? Sobre sim. A questão das religiões. Se a pessoa pudesse agora colocar sua voz aqui, né, em público e refazer. Edna, isso mesmo. Seria bom, porque eu não sei quem foi. Quem foi, passou aí, passou. E eu estou falando, eu não vi, mas quem falou, por favor, se coloque, é importante para a gente essa questão aí, para discutir. E acho ótimo você responder com poema, viu? Eu vou responder com poema, porque é um poema que, assim, é muito fundamental para isso aí. Está aqui nesse livro também. Graças a Deus, é um dos poemas que ainda está na minha cabeça. Deixa eu recitar ele. Iapã e apuraste ritual. Em noite de Acitua, Acitua é lua cheia, gente. Em noite de Acitua, o pajé convoca a nação. Tambores ecoam na aldeia, começa a celebração. Dentro da uca sagrada, o pajé inala o tauari. E no transe evoca os seres da mata. Vem Mapiritua, a Curupira, o Mapinguari. A metamorfose anuncia a presença do sobrenatural. Na sua forma se vê a magia, ora aua, ora animal. O que era um culto sagrado, guardado como ouro ancestral, o branco achou que era pecado. Invadiu o meu ser espiritual. Deixei de ser filha de Uaraci. A cruz se tornou meu sinal. Proibiram minha dança dizendo: não existe mais o teu ritual. Kaua mirinda, maestra isso, kaua kaua mirinda, kaua mirinda, kaua mirinda. Amazônia, Eru, Iriqui, Supi, Amazônia. Kaua, linda, kaua, lindo, lindo. É isso. E eu tenho, se vocês quiserem, eu tenho página no Instagram, @marciacambeba, com K de quilo. Lá tem muitos vídeos musicados, Eu sou poeta, eu sou compositora também. Eu canto, vocês perceberam que eu canto um pouco daquilo que eu faço um pouquinho de tudo do que aquilo que eu produzo, porque eu produzo para a aldeia, eu tenho que cantar para as minhas crianças, né? Eu tenho que cantar para os meus parentes. Então, é para eles que eu componho. E também para a cidade, mas é para eles, para que eles
cantando, exercitem a sua língua e não percam o pouco que ainda resta. Então, eu tenho página, eu tenho YouTube, Márcia Cambeba com K de quilo. Eu tenho página no Facebook, arroba Márcia Cambeba e arroba escritora Márcia Cambeba, que tem muito poema lá. Poemas até que não estão em livros, mas que estão nessas plataformas. E as escolas, por que eu faço isso? Porque as escolas pedem muito que eu grave poesia, que eu grave uma música para as crianças, né, para as crianças lerem. Tem escolas em São Paulo que eu agradeço muito, que utilizam meu material. Tem universidades que utilizam meu material. Meu material já está em vários países dentro das universidades. Então, para o escritor, o maior prêmio que ele recebe não é jabuti, tracajá, papagaio, arara, onça, não. O maior prêmio que ele recebe é ter sua literatura circulando nos espaços onde é muito difícil ter. Universidades, escolas e outros centros. Minha poesia eu levo àqueles lugares onde é de difícil acesso. Presídio, orfanato, asilo. Eu gosto muito de estar nesses lugares, porque esses lugares são também lugares marginais, lugares onde ninguém quer ir praticamente, porque o público é um público seleto, né? É um público que, às vezes, nem... né, ninguém quer levar uma contação de... Eu sou contadora de história, tá, gente? Eu escrevo histórias autorais e conto as histórias também, porque se a gente não fizer, quem vai por nós fazer? Então, a gente não precisa só de um lugar de fala, a gente precisa de um espaço de escuta. Isso que é o principal, um espaço de escuta. Márcia, e começamos hoje o evento falando exatamente sobre a ordem do discurso de leituras, e exatamente eu estava chamando a atenção, eu e Renailda, que também coordena o grupo comigo, e a gente falando disso, né? Quais são as leituras que circulam de fato, né? Quem está autorizado a ler, e a ler o quê, né? Que leituras a gente está... Aí, quando você falou isso aí agora, do que você produz, né, como literatura, e que muitas vezes não está nesses espaços, né, e a gente falou disso hoje, tem espaços que são controlados, e as leituras são controladas, né, e muitas vezes, por que a literatura indígena não está tão presente nas nossas escolas, sabendo de toda a nossa história, né, e tudo isso que você colocou tão bem, assim, dessa cultura, da importância de valorização disso, e de reconhecimento, enquanto povos, irmãos nossos, né. Então, assim, é um absurdo a gente ainda não ter esses lugares, né, esses espaços de circulação dessa literatura. Então, assim, eu nem te disse que eu conheci seu trabalho no Face de um colega meu, que é a Leilton Fonseca, não sei se você... o professor Leilton Fonseca, ele citou meu livro no doutorado dele, eu acho. Então, aí ele divulgou algum poema seu e eu gostei muito. Aí eu comecei a procurar essas páginas que ele estava seguindo sua e comecei a acompanhar. Não foi uma coisa assim que eu procurei agora por causa do evento. Na verdade, eu me encantei, gostei muito. Obrigada. E aí, como eu sempre acompanho suas lives, eu digo, meu Deus, será que ela ia aceitar vir falar nesse evento nosso? E aí eu fiquei muito feliz de você ter aceitado, né? Então, assim, porque sempre me sensibilizou essa causa, sempre que eu posso, quer dizer, às vezes, né, que eu pude, foi Porto Seguro, que eu visitei uma reserva indígena, né, Pataxó, que é os que a gente tem aqui, e eu me senti muito... A da Cerqueira? Oi? A da Cerqueira? Você foi na da Cerqueira? Da Jaqueira, da reserva da Jaqueira. Jaqueira, desculpa, Jaqueira. É isso mesmo, eu fui lá, passei uma manhã... Eu já fui lá. Eu fui muito bem recebida, gente, é muito gostoso, eu me senti em casa lá, eu lhe digo. Eu fui muito bem recebida, assim, a caminhar na trilha, sabe, sentir a natureza, colocar pé no chão, foi muito bom, foi seu Guaraci, que foi o guia, e ele foi muito bacana, sabe, a gente fez um lanche no meio da mata, assim, comendo coisas, serviram a gente, foi um banquete de frutas, de raízes, chás, mas foi muito legal. Foi muito eles fazem uma defumação na gente também, fizeram em você? Com aquela resina, como é o nome? Eu tenho aqui, eu comprei tudo que eu pude.
Eu queria trazer a reserva para minha casa, sabe? Mas é muito legal. Eu esqueci o nome agora. Ô, gente, como é? Depois eu vou lembrar. Mas aí ele fez, sim, essa defumação. Eu fui lá com o pajé. E aí é isso que você está falando, né? Entra na EUCA. É isso do pajé? A gente chama, não é OCA, né? A Não. gente chama UCA. De UCA, ele falou que era UCA. E aí tinha o pajé e ele fez essa, como é que se chama? A defumação. Isso, eles fazem, porque eles fazem nas pessoas que vão lá, e eu acho muito legal isso, né? Eu adorei, foi muito bom. E a resina, o nome é A Mescla, que é uma árvore, eles mostraram a árvore, e é uma delícia, é um cheiro muito bom, assim. Eu gostei demais. Eu, assim, me senti muito bem lá. Então, assim, eu queria dizer dessa experiência, né, dessa visão de natureza, essa visão de vida, de acolhida, sabe, que é um respeito pelo outro, isso é uma coisa para a gente aprender mesmo, é cotidiano isso, né? O respeito, porque a gente aprende desde pequenininho como que a gente deve tratar as pessoas. A gente aprende, por exemplo, quando criança, a gente aprende que quando os mais velhos estão conversando, a gente tem o nosso momento de espera, de escuta. Os pais sempre levam os filhos para as rodas de conversa e a gente nunca fica fora dos assuntos, mesmo sendo assunto de adulto. Então, quando uma criança tem uma roda de conversa que os adultos estão conversando e que as crianças adentram a roda, eles param de conversar e deixam a criança falar, a criança gritar, a criança correr. Quando a criança vai embora, eles continuam do ponto que parou a conversa, mas a criança tem seu espaço. Então, eu acho que há um respeito, né? Esse respeito mútuo das crianças com os anciões e os adultos para com as crianças também. E aí você falou outra coisa que, se você puder contar, eu ouvi numa live sua, você falando essa coisa da escuta, da importância de saber escutar. Hoje a gente falou muito no lugar de fala aqui, e aí você traz o lugar da escuta, que eu achei isso maravilhoso, esse contraponto aí agora, porque você contou numa live aquela cena de você com seu pai na beira do rio. Essa cena do rio, eu costumo chamar de pedagogia, a pedagogia do rio. Como que é essa pedagogia? Como que se dá esse ensinamento da água? Como que a água perpassa a nossa forma de crescimento como pessoa? Então, como fotógrafa, eu também sou fotógrafa, eu tenho várias fotografias que retratam a criança na água, que retratam essa territorialidade da água, que a água também é um território, o nosso corpo também é um território de rio, o nosso corpo é um território de mata. Então, a água, ela perpassa por nós, a vontade do indígena é de estar sempre dentro da água. Então, é natural você ver o dia inteiro as crianças brincando, pulando da proa da canoa, remando. As crianças começam a remar pequenininhas, com 2 anos de idade. A criança já está ela, a canoa e a imensidão do rio. E por que isso é permitido? Mas é criança. Mas não pode. Aqui na cidade, tudo não pode. Não tem o tempo da criança, tem que ter idade, tem que ter idade. Na aldeia, a criança ela é ensinada desde pequeno a ter essa conexão com o rio. Porque quando ela começa a ter essa conexão com o rio vai trabalhando nessa criança a autonomia. O rio vai trabalhando nessa criança, fortalecendo nessa criança uma confiança nela e uma confiança no outro. Esse outro é o rio. Então, a criança ela começa a um crescimento físico e um crescimento espiritual e um amadurecimento psicológico até os seus 12 anos, essa criança já é uma liderança. Então, isso é fundamental para que se construa o que hoje nós vamos chamar de guerreiro, guerreira. Quem é o guerreiro? Quem é a guerreira?
essa pessoa que tem força, essa pessoa que tem atitude, essa pessoa que tem confiança, essa pessoa que tem posicionamento, essa pessoa que lidera, essa pessoa que luta, essa pessoa que sabe falar, que sabe ponderar. Isso aí é fundamental para a construção de um cacique. Então, por isso, o rio... O meu pai me mostrava todo dia o rio. Ele dizia para mim, todas as 6 horas da manhã, a gente ia ver o rio. E ele dizia, quando eu queria conversar, ele dizia, silêncio, olha o rio. E eu olhava o rio, olha o rio. E eu não entendia, né? Eu só via a mata, canoa passando e o riozão. Depois de muito tempo, é que eu fui entender que o papai queria dizer para mim que o rio que corre lá, naquela imensidão, era o rio que corre dentro de mim, de resistência, de memória e de tudo isso daí. Então, o papai me preparou, utilizando a pedagogia do rio, sendo ele um semi-analfabeto, para que hoje eu fosse essa pessoa que estou sendo agora. Né? Com essa fala, com essa ideia, trazendo toda essa construção. Ai, gente, o que dizer mais? Eu vou passar para vocês, que é belíssimo. Para Carla, eu gostaria de fazer um elogio à Márcia. É Cecília, que está falando. Sim, Cecília. Oi, Cecília. Oi, tudo bem? Márcia, eu estou tão emocionada com a tua fala, com essas leituras. Me tocou profundamente, porque eu já me peguei pensando e questionando e vendo as últimas notícias que eu não estou conseguindo nem assistir mais o que está acontecendo em relação ao povo da Amazônia, em relação ao povo original do nosso país, sabe? Em relação ao povo indígena. Me doeu tanto ver algumas falas esses dias e assim, eu não tenho nem noção, porque estou tão distante, porque não sou diretamente afetada, mas mesmo assim me dói muito, me marca muito. E me marca mais ainda ver que esse canto seu precisa ecoar, esse canto seu precisa chegar. Hoje é o grande desejo que eu estou aqui na minha cabeça, no meu coração, que esse canto seu possa ecoar, Márcia. Que possa chegar às pessoas que podem fazer alguma coisa, porque não é possível que a gente continue a fechar os olhos, não é possível que a gente continue a não ter espaço. Quanto apagamento, meu Deus. Quanta riqueza que a gente não tem noção, que a gente não conhece, que a gente não tem acesso. Quanto dessa riqueza não chega para nós que estamos frequentando as escolas, para nós que estamos em contato com os estudantes. É um apagamento imenso e nos priva de tamanha riqueza, de tamanha beleza, a pedagogia do Rio, que teu pai ensinou desde pequena para você. Você imagine que nada mais é do que um respeito completo à natureza. É a gente conseguir conviver de maneira respeitosa, é a gente conseguir conviver de maneira a não achar que é dono, né? Que vai tomar conta. Poxa, sinceramente, meu muito obrigada e parabéns, Márcia. Que presente você nos trouxe agora à tarde. Eu que agradeço, eu fico muito honrada com a presença de vocês, né? Já os convido para as minhas lives, todas as sextas-feiras, às 17 horas, sextou com Márcia Cambeba, e eu vou estar trazendo sempre convidados para discutir assuntos relevantes, educação, questão ambiental, Amazônia, cultura, saneamento básico, direitos humanos. Então, eu acho que são lives assim que, nessa pandemia, podem estar contribuindo, de uma certa forma, para um coletivo maior, que não é só um bairro, uma rua. Tem um provérbio chinês que diz que, quando a gente quer colocar o país em ordem, a gente coloca primeiro a nossa vida em ordem, como pessoa. Quando a gente aprendeu a equilibrar a nossa vida, colocando ela em ordem, no sentido de energias, de encontro de mundos, entrelace de mundos, a gente coloca em ordem a nossa rua. Quando a gente consegue colocar em ordem a nossa rua, nós vamos colocar em ordem o nosso bairro. Quando a gente consegue colocar o nosso bairro em ordem, a gente consegue colocar a cidade em ordem. Quando a gente consegue colocar a cidade em ordem, nós estamos preparados para colocar o país em ordem. Aí o país avança. Aí o país vai, porque nós fomos degrau por degrau subindo. Ninguém pode começar de cima para baixo. Tem que ser de baixo para cima, numa questão de crescimento.
E eu penso isso em todas as esferas, não é só na questão da direção de um país, mas eu penso isso na esfera da nossa vida como um todo, né? Você falou, eu estou aqui, eu não estou sendo muito afetada, né? Mas eu me preocupo com os que estão sendo afetados, eu sofro. Só que muitos não têm essa noção, Cecília. Eu acho que foi a Cecília que falou comigo. Muitos não têm essa noção da questão de sentir a dor do outro. É nesse ponto que você falou que eu quero fazer uma fala dizendo que nós indígenas, por que a gente fala no bem viver? Por que a gente coloca a relação do bem viver em comum unidade? Comunidade significa comum unidade, todos vivendo juntos em comunhão. Então, o bem viver ele é justamente isso, é eu pensar em mim, mas me preocupar com o coletivo, me preocupar com o outro. Será que o outro comeu hoje? Será que o outro está passando fome? Como está o fulano? Será que amanheceu bem, dormiu bem? O cacique de uma aldeia, quando amanhece o dia, ele vai de casa em casa perguntando: o senhor dormiu bem? Como é que o senhor está? O que tem para o almoço hoje? Porque se não tem, alguém vai partilhar com aquele que não tem. Mas a cidade esqueceu completamente a relação do bem viver. Ela vive uma outra relação, que é o viver bem. Eu estou vivendo bem, então está tranquilo para mim. Aí, pouco me importa como está o quilombola, pouco me importa como está o indígena, pouco me importa como está o ribeirinho, pouco me importa como está o mendigo, pouco me importa qualquer coisa. Pouco me importa se alguém está passando sede nessa hora na rua, se está desmaiando de fome, então pouco me importa. Então, enquanto a gente pensar de uma forma egocêntrica, individualista, a gente não vai conseguir trabalhar o nosso espiritual. Porque, veja bem, a gente se preocupa muito com o nosso material, com o nosso físico, encher a nossa barriga. A nossa barriga tem que estar cheia. Mas o quanto que eu estou enchendo o meu espírito? Meu espírito está vazio de muita coisa. E é esse vazio espiritual que nos torna, muitas vezes, deprimidos, doentes emocionalmente. Então, se você abastece o seu espírito, você, com certeza, vai conseguir fluir em todas as outras esferas. Eu penso assim. Márcia, eu gostaria já de te agradecer, te parabenizar também. Obrigada. Pelas palavras, porque assim, a sua energia, acho que independente da gente estar em lugares separados, a gente chama de heterotopia, ela consegue chegar em todo mundo. Então, é como se fosse um chamado para a realidade, onde a gente consegue ver que as palavras e ações estão comungando da mesma realidade. E isso vai além do só ser índio, como você mesmo diz. Isso reflete em outros aspectos, e podemos sim estar colaborando. Quando a gente coloca interesses individuais à frente dos interesses coletivos, a tendência é que não se dê boa coisa. Então, é um chamado para pensar no nós, antes de pensar no eu. Eu já segui lá a sua página, estou aqui olhando, cantora, atriz, vou estar usando seus textos, sim, enquanto referência para trabalho em sala de aula. E eu acho que o que a gente pode fazer, como forma de gratidão por você estar no nosso evento, é divulgar o seu trabalho, é fazer com que a sua voz chegue em lugares mais distantes. Você, enquanto lugar de fala, e a gente levando sua fala, a partir desse contato e dessa conversa. É o nosso discurso produzindo leituras de mundo e nos melhorando enquanto ser humano. Muito obrigada. Obrigada eu. Fico feliz, obrigada. E a gente, enquanto ser humano, reflete, né? E eu, o que é que eu estou fazendo para contribuir? E aí a gente vê que não está fazendo nada. Porque é preciso fazer muito para melhorar para a gente e para os outros. Se melhora para o índio, melhora para a gente. Né? E é um sentimento muito triste, porque a gente sabe que não está fazendo nada. E o nosso papel não é esse. O nosso papel é de, como o Tamise disse, é de ajudar, de contribuir, de fazer para o outro, de fazer para a gente. É um sentimento muito ruim que eu estou sentindo. É muito triste. Obrigada, seu trabalho é maravilhoso, o que você faz, continue fazendo, porque vai melhorar, vai fazer muita diferença.
Obrigada, Cássia, obrigada. Tamise, eu pedi para fazer uma pergunta para a Márcia. Oi, Rena. Pode fazer. Rena, pode fazer. Obrigada. Pode fazer, sim. Oi, Márcia, como é que você está? Estou aqui encantada. Também vivi essa experiência que Carla narrou, né, lá na reserva da Jaqueira, e a gente só faz aprender com o povo indígena, né, com os povos da mata. Tem um professor aqui na UFES, Miguel Almir, não sei se você conhece ele é de filosofia, filosofia da educação, e ele fala, e eu trago essa pergunta porque a gente tratou muito disso aqui hoje pela manhã, da relação, né, dos estudos que a gente faz com o saber. A gente trabalha muito com o saber e o poder como duas questões assim relevantes no pensamento de Foucault, nas nossas pesquisas. E Miguel Almir fala muito que a gente não deve falar de saber, mas de sabedoria. E o que eu vejo você trazer aí, quando você diz assim, meu pai fazia a gente olhar o rio, me dizia, olha o rio, ouça o rio, né? E isso, para mim, tem uma relação mais ligada a essa sabedoria que os povos da mata têm, os quilombolas têm, as pessoas de algumas zonas ainda rurais e das periferias da cidade, que esse saber de esse sentimento de comunidade, de trocar, né? Essa coisa de se preocupar com o outro. Você poderia falar um pouco disso, Márcia? Eu não sei como é que está o tempo aí, se ela já deveria encerrar, para me dizer agora, ou se ela pode falar mais um pouquinho. Olha, não, ainda temos uns 30, 40 minutos. Eu vou ser breve. Um pouco sobre sabedoria, porque eu acho que é nesse caminho que vocês trilham, né? Que a gente, como Cássia trouxe aí a inquietação dela, eu também me vejo assim muito inquieta em relação a isso, porque a gente que mora nessa selva de concreto chamada, a gente não sabe como se mexer. Mas um evento como esse, quando a gente está aqui, né, debatendo, discutindo, esse ato já é um ato de fazer alguma coisa, de estar participando desse momento. O ato da escuta, o ato da divulgação. Se a gente traz uma poeta como Júlia, que está começando, para esse espaço institucional que é da universidade, né? Ele não salva o mundo, mas ele é um espaço de poder. Então, a gente não está tão de braços cruzados assim, a gente está agindo, mas ainda me sinto incomodada, como Cássia falou, é muito pouco ainda. Então, essa sabedoria que eu tive muito dos meus pais também, que eu já perdi, mas muita coisa eu reservo, que é a sabedoria do conhecimento da natureza, que eles ajudavam a gente a perceber os sinais da natureza, a lidar com as plantas. Muita coisa eu sei ainda, porque sou de uma família negra, né? O conhecimento da reação das pessoas, a sabedoria através dos provérbios, que é uma forma da minha família me educar, através de provérbios, através de história, contos didáticos, né? Dessa percepção do mundo através das histórias, é algo que eu aprendi muito também. Mas muita coisa a gente deixa para lá. E eu acho que você pode falar um pouco para a gente a partir da perspectiva do seu povo. Sim. A gente tem essa relação muito forte de partilha. Veja bem que os povos indígenas, vamos colocar para essa questão com a universidade, desde que eu morava em aldeia, eu nasci na aldeia do povo Ticuna, em Belém de Solimões, em 79, eu tenho 41 anos hoje. Né? Então, desde que eu nasci na aldeia, eu cresci vendo turista, que para nós é turista, né? A gente chama de turista, mas, na verdade, eram pesquisadores adentrando as aldeias. Eu nasci numa época ainda que era muito difícil, era muito pouco contato de fora para dentro, né? Então, se tinha muito ainda os costumes bem conservados. E isso foi fundamental para a minha construção como ser pessoa. E eu percebia que os turistas que chegavam, os pesquisadores que chegavam, eles eram bem recebidos pelo povo, mesmo naquela época, lá em 79. Em casa, na casa de minha avó, que eu fui criada por minha avó Assunta,
na aldeia, que ela era professora, morou lá 40 anos, deu aula muito tempo naquela aldeia, e minha avó só tinha 4ª série, até o 4º ano, do primário. E eu percebia o acolhimento. As pessoas chegavam em casa, nossa casa era um ponto de acolhimento para quem entrava. A pessoa entrava, a pessoa saía, nunca estava vazia a nossa casa. E sempre tinha fartura dentro de casa, porque as pessoas iam levar. Minha avó funcionava como uma pajé dentro da aldeia, ela fazia as curas físicas e espirituais, né? E eu cresci com aquilo, mas eu cresci vendo minha avó ser militante, impor sua voz como mulher, falar, ter direito de voz, num período em que era muito matriarcal. As lideranças eram mais matriarcais do que femininas, né, do que matrilinear. Então, a universidade, ela sempre teve entrada na aldeia, não por nada, mas porque a gente é o povo, diz, você é que nem índio, você é besta que nem índio. Não é que a gente é um povo besta. A gente é um povo que é do acolhimento. A gente é um povo que acredita no outro, que a palavra para nós ainda é a que vale. E quando a gente recebe um pesquisador, a gente acredita que ele vai contribuir com a gente de alguma forma. Só que, ultimamente, não se percebe isso. O pesquisador entra, faz sua pesquisa, a gente não tem retorno dessa pesquisa na aldeia. Como que é que isso retorna para a aldeia? De que forma que eu estou ajudando essa aldeia? Como que eu estou trazendo, em que vai se transformar? Eu sou pesquisadora também. Eu sou mestre em geografia, pesquisei a territorialidade do meu povo. Mas de que forma que eu estou retribuindo ao Cambeba o que eu aprendi na aldeia? Através de literatura, através das minhas composições, e não só de literatura, mas o X valor do meu livro vai em dinheiro para a aldeia. É devolvido para a aldeia em forma de dinheiro. É beneficiada a aldeia de alguma forma. Eles vão aplicar esse valor X na melhoria da escola, na compra de material didático. Eu estou articulando sempre fora do Brasil. Olha, tem um povo aqui, um povo ali, os parentes estão sendo beneficiados. A gente tem que fazer o nosso pouquinho. Cada pessoa fazendo o seu pouquinho, daqui a pouco nós vamos melhorar. O país só vai melhorar quando a gente melhorar nós mesmos. O país só vai andar quando a gente entender que nós somos a construção desse país. Nós somos esse país. O país não é o Bolsonaro. O país não é o povo que está lá, as secretarias que o Bolsonaro colocou. Não. O país somos nós que elegemos essas pessoas. O país não é o prefeito, o país não é só o vereador. Não. O país é o povo que cobra desses governantes melhorias, por exemplo, para a sua rua. Foi o que eu disse ainda agora. Quando eu consegui colocar a minha rua em ordem, eu consigo colocar o bairro. Quando o bairro estiver em ordem, vai estar a cidade. Por quê? Porque é luta, é resistência. E fazer um pouco, se mexer, sair do seu comodismo. Eu acho que o primeiro passo, sabe, Reinalda, acho que é Reinalda, o primeiro passo é sair do seu lugar. Isso, é sair do seu lugar, é se mexer. É dizer, puxa vida, eu sou um ser humano, eu posso fazer o meu pouco. Eu posso fazer de algum... O que eu posso fazer? Eu posso fazer isso. Eu estou fazendo isso aqui. Eu posso fazer um projeto e levar para uma penitenciária, por exemplo, feminina, onde elas perguntam para mim, Márcia, eu posso ser escritora? Márcia, eu fiz isso aqui é poesia? Tem presidiárias que são excelentes poetas, mas quem é que vai saber dessas mulheres se elas estão encarceradas? E ninguém vai lá procurar fazer uma antologia com essas mulheres. Quem é que quer essas mulheres para uma antologia? A antologia do presídio. Quem já pensou numa antologia do presídio e queira ler como que é a vivência dessas mulheres no presídio? Por quê? Porque é um povo marginal. Porque é um povo que está lá. Né? Nós indígenas, nós não temos espaços, por exemplo, nas grandes editoras. Porque quem que vai ler o índio? Como ainda nos chamam, né? Que eu peço a quem está aqui que já mude já comece se mexendo, mudando o seu pensar.
Não chamando índio, chama indígena, que já ameniza o negócio um pouquinho, né? Então, contribui com a gente dessa forma, só de você dizer, não, a gente não pode chamar de índio. Vamos chamar de Cambeba, Cocama, Caixana, Miranha, ou povo originário. Você já está dando um primeiro passo para a construção de uma decolonialidade, porque o meu trabalho é decolonial, para nós indígenas que estamos em área urbana, mas que também estamos em cidade, fazendo esse movimento acontecer. Então, eu acho que o primeiro passo é pensar como que o movimento negro gosta de se afirmar. O que eu posso fazer para contribuir com uma comunidade quilombola? Se vocês não sabem, tem comunidade quilombola que eu conheço que não quer se considerar comunidade quilombola, mas que recebeu o título. E qual que é o meu trabalho nessa comunidade quilombola? Fazer eles se encontrarem com eles mesmos, fazendo o que eu chamo de o caminho da volta. Como era teu avô? O teu bisavô fazia o quê? Como que fazia isso? Dançavam de que jeito? Fazia o quê? Bora fazer? Bora rememorar isso? Bora trazer isso para o agora? Cadê a galera? Cadê a gurizada? Cadê a meninada? E o carimbó? Não, o carimbó não é do demônio. O carimbó é um ritmo musical criado pelo movimento negro, que tem a pegada do indígena, do negro, do europeu, e que é uma dança que usa um tambor ocado de tronco de madeira, de árvore, e que canaliza energia, mas que também é uma dança muito bonita. Márcia, mas o tambor é macumba. Não, macumba não é. Até porque a palavra macumba, quando ela vem trazida pelos nossos... pelas pessoas que vieram da África para cá, quando ela adentra o Brasil, ela já adentra de uma forma deturpada, preconceitualizada. Né? Porque macumba era um tambor que era tocado, é um tambor. Macumba não é o feitiço. Então, quando a gente começa a ensinar para o aluno o que de fato é macumba, que não é o que o pastor falou para ele aprende a respeitar, por exemplo, uma criança que é filha de uma mãe candomblessista, de candomblé, de matriz africana. Aprende a respeitar. Eu consigo fazer, dentro de uma sala de aula, evangélicos, católicos, candomblecistas, indígenas se entenderem numa única linguagem. Por quê? Porque a gente tem que criar ferramentas para isso, como professor. Então, eu acho que, como professor, a gente tem muito a fazer, sim. E é se mexer, é movimentar, é criar metodologias. Então, acho que é isso que eu posso dizer. Gente, eu ainda estou com uma dúvida aqui. Ela falou de uca e não oca. Por quê, Márcia? Qual é a diferença? Eu nunca tinha ouvido uca. Porque oca é uma palavra que foi impregnada, trazida de fora pelos jesuítas. A oca, não. Mas é uca. Uca é uma palavra tupi-guarani, é de tupi, não é tupi-guarani, é tupi, né? Do tronco tupi, que significa casa. Uca, casa. Ucatana, nossa casa, por exemplo. Valeu. Obrigada, viu? Eu ouvi essa explicação mesmo lá na Reserva Pataxó, né? Eles disseram que tem daqueles modelos antigos, tem uma que eles deixaram lá, diz que da época, acho que do descobrimento aí para trás, que eles fizeram, mas eles usam as ucas, aí foi mostrando pra gente, né? Foi bem bacana. Vale a pena conhecer. Márcia, maravilhoso, viu? Assim, foi um aprendizado imenso, assim, eu tinha certeza que te ouvir seria, eu acho que é importante, né, a gente ouvir, porque a gente fica muito distante, né, como acho que Cássia quis dizer nesse sentido, né, desse distanciamento, e como ela colocou, eu acho que não passamos por essa pedagogia do Rio, talvez a gente não tenha passado, assim, para aprender a lidar com isso, né, a olhar, porque quando ela falou do Rio, não é só a questão da relação com o que está externo, o respeito à natureza, porque para a gente, ainda que a gente fale do respeito à natureza, parece que a gente ainda vê a natureza como algo do fora, e quando Márcia traz essa relação do rio, esse rio que está dentro de mim, é como eu e a natureza somos uma pessoa, somos uma coisa só, e assim, e eu sou aquilo que eu estou vendo, né, então não é só algo do fora que é importante para mim, como se fosse uma utilidade, né, mas é aprender com a lição da natureza, é aprender com o rio, né, é ser rio, ser, sei lá, ser tudo mais, né, que está nesse entorno.
Então, acho que essa é uma pedagogia que a gente precisa implantar mesmo, assim, diariamente. E realmente tomar como modelo, né, como exemplo. Eu sou professora de licenciatura intercultural, por exemplo, e eu dou aula dentro das aldeias, para onde a UEPA me manda. Mas eu não consigo dar aula dentro de uma sala fechada. Eu levo meu aluno ou para fora, ou para dentro de uma mata, ou para perto do rio, que daí eu vou ensinar ele com o olhar dele, de mudar o olhar dele com relação ao território que ele já vê todo dia, né? Então, ele começa a ver o território com outro olhar. Bacana, é trabalhar com esse olhar, né? A coisa do olhar que é importante, né? Aprender a olhar, escutar. São coisas que parecem tão simples para a gente, mas em hipótese alguma, né? Então, esse exercício mesmo. Mas eu não sei se mais alguém tem muitos comentários. Tem Mirela Freitas, quer dizer, primeiro, várias pessoas te parabenizam aqui no chat. Ficaram muito, assim, sensibilizadas mesmo com a questão. E Mirela faz aqui uma pergunta, ela diz assim: Márcia, faço pesquisa sobre análise do discurso, mais precisamente sobre o grafite. As mensagens... Grafismo? Não, ela botou assim, eu estou lendo como está aqui. Mais precisamente sobre o grafite. As mensagens, através das imagens, e ouvindo sua fala, gostaria de saber a respeito. Assim como o grafite, originado dos Estados Unidos, podemos considerar no Brasil as pinturas corporais como linguagem, né, de discurso, de mensagem? Entendi. A partir do que você falou do grafismo, ela quer saber se dá para pensar do mesmo jeito, né? Eu ainda não li sobre o grafite, entendeu? Assim, então, mas o que eu posso dizer para ela é que sim, as imagens, o grafismo, eles são essa linguagem de comunicação, sim, Carlinha. Eles são esse signo de comunicação, eles são essas formas de leituras, né? Mas eu não posso me ater do grafite, que eu pensei que era grafismo, mas é grafite dos Estados Unidos, porque eu não tenho esse conhecimento, mas eu dou aula utilizando um grafismo, por exemplo, que é uma forma de territorializar os saberes também. E a gente, quer dizer, a gente aqui que trabalha com o corpo, né, Foucault fala muito do corpo, o corpo como uma inscrição, né, dos discursos. Isso, então, justamente. Eu acho que é nessa linha que você falou mesmo, o corpo diz quem você é mesmo, né, fala desse lugar. O corpo como uma produção de falas, né, Carla? Também o corpo como essa postura de... Isso, o corpo diz, né, também ele fala, e a gente precisa ouvir o corpo, né, ler o corpo. É isso aí mesmo. Shirley também comentou sobre o processo de colonização, né, que foi um extermínio dos povos indígenas, né, disfarçado de civilização. Guilherme, quando você falou do corte do cabelo, né, ele disse que essa é a fala do milênio, em 2050, cabeças raspadas, porque não tem água para lavar cabelos, acabou a indústria de cosméticos, aí eu acho que a gente vai entender o tamanho do problema, depois que a gente vivenciar todas essas consequências, né, chegar a esses extremos aí. Sandra parece que disse alguma coisa, eu queria aqui, Sandra disse assim, né, e pensar que fazemos parte de uma geração que ainda permite a barbárie contra as nações nativas brasileiras. Então, assim, as pessoas consternadas aqui, né, com tudo isso, com o que você está relatando, né, eu acho que foi muito bacana a gente te ouvir, sim, e deixa eu ver se tem mais alguém. Shirley disse, dói ouvir e saber que a religiosidade indígena acabou se perdendo pela ignorância e arrogância do dito homem branco e civilizado. Mais alguém, gente, quer perguntar alguma coisa? Márcia já colocou aqui, não foi, Márcia, para a gente, seus canais de comunicação. Coloquei o link também do meu livro. O link do meu livro está aí. Certo, Márcia. Durante muito tempo, a história escondeu uma história que ela não queria que a gente soubesse, mas ela queria passar uma história pintada, colorida do jeito que ela queria, uma história diferente, e aí depois a gente maquiada, se sente enganada, bem maquiada, aí depois a gente se sente o sentimento de ser enganado, né? Olha, engraçado que a gente estava falando aqui, Márcia, sobre o fake news, né, que hoje isso está muito forte, e a gente se sente, como a Cássia disse aí, parece que a gente viveu numa mentira a vida inteira. Viveu mentira. Né? Vivemos uma mentira em relação aos povos, né, terrível isso.
as fake news contra os indígenas, a gente já vive de muito tempo, né? Não, a gente está Isso. hoje, a gente está se dando conta hoje, mas vivemos a vida inteira isso. Não Porque é? hoje ela ganhou nome e ganhou força. Pois é. Mas ela já existe há muitos anos e a gente foi vítima dessa fake news. Isso, é que quando ganhou força contra nós do povo branco, aí a gente se atentou, mas quando era em relação aos outros, a gente lavou as mãos, né? Sim. Esse é o problema. Sim, com certeza. Márcia, eu talvez para finalizar, não sei, eu pensei de você falar um pouco do lugar da mulher na política. Opa! O lugar da mulher indígena, Eu quero começar dizendo que eu estou vindo pré-candidata a vereadora por Belém, né? Então, nessa campanha agora, a gente começou, eu percebi que chegou o momento de a gente pensar o indígena também nessa selva de pedra, dentro desse segmento. A presença do indígena na política é fundamental, porque a gente já faz política, de uma certa forma, né, Carla? A gente já faz política, porque o indígena ele luta muito pelos seus direitos. Parece que sim, não, mas ele luta. Né? Ele luta isso. Ele luta pela educação, ele luta pela saúde, ele luta por resistir. Quando a palavra resistência, ela abarca tudo isso. A palavra resistência, ela abarca toda a luta pelo território, pelo bem viver, a luta pela natureza. Então, o indígena é um exímio político, é um excelente político. Perceba você que dentro da aldeia nós temos o cacique. O cacique ele é uma liderança política. Ele é uma liderança política e é fundamental que ele esteja ali. Agora, é necessário que dentro da cidade os indígenas se articulem. Eles se articulem para buscar formas e direitos e desengavetar coisas que estão engavetadas há muito tempo. O que nós queremos dos governantes é que eles desengavetem direitos nossos que estão lá. A gente não tem mais, por exemplo, demarcação de terras. Não se demarca terra para o indígena, porque demarcar terra para o indígena é contribuir para que a bancada ruralista venha a pressionar os governantes, né? A pressionar o governo. Então, tira do índio e joga para cá, né? Então, quer dizer, a gente precisa, já que tem a bancada X, a bancada B, a bancada Z, a gente vai criar a nossa bancada também. É preciso fortalecer a nossa bancada. Nós tivemos o primeiro deputado foi Mário Juruna. Quem é que não lembra? Tu lembra aí? E muitos lembram de Mário Juruna, né? Então, Mário Juruna foi famoso pelo gravadorzinho. Ele levava o gravador dele, gravava tudo lá, né? Ele ia para as mesas de debate com o gravadorzinho em punho. Depois teve um silenciamento aí da presença indígena na política, que a gente vem quebrar com Joênia Wapichana, que agora está deputada federal, né? Então, mas a gente precisa entender a presença desse corpo indígena, já que nós estamos falando de corpo, desse corpo indígena na política, né? Como que a mulher indígena, qual é o papel da mulher indígena na política? A mulher indígena, ela já é uma articuladora. A mulher indígena, ela já luta por seus direitos. O primeiro direito dela é o direito de ser mulher. O direito de ser mulher cacique, o direito de ser mulher pajé, o direito de ser mulher liderança, o direito de ser mulher na cultura, o direito de ser mulher do lar, sim, que vai para a roça, mas que depois da roça já vai para a cidade buscar melhorias para o seu povo. Então, essa é a mulher. E a primeira mulher política e politizada que eu conheci foi minha avó. Então, eu via como aquela mulher articulava, como que aquela mulher se fazia respeitar pelos homens, pelos caciques homens. Então, eu fui aprendendo, vendo o exemplo de minha avó, entendendo que a gente é um corpo político. Nós somos um corpo político, não tem jeito. Quando eu decido o que eu vou comer, quando eu decido o que eu vou vestir, quando eu decido o que é melhor para a minha família, qual a melhor escola para o meu filho, eu estou fazendo política.
E quando eu penso como que o meu filho pode, como que pode melhorar a educação para o meu filho, mesmo que seja... Tu sabes que eu tenho um filho autista, Carlinha? Sim, sei, você falou. Né? Então, como é que Carlinhos, que o nome dele é Carlos, como é Sim. que Carlinhos pode melhorar a escola IALI, pode melhorar, pensar uma educação diferenciada para crianças como Carlinhos, que não lê, não escreve, porque o autismo dele o impossibilita desse entendimento, desse raciocínio, como raciocina as crianças da idade dele. Né? Meu filho, o que um ser humano leva 10 segundos para raciocinar uma resposta, meu filho leva 40. Então, é 30, né? Então, é muito lento. Eu vi a vaca voando, meu filho vai entender que a vaca estava voando mesmo. Ele vai ao pé da letra. Né? Uhum. O meu filho, como você é feio? O menino feio. Aí ele começa a chorar porque eu estou chamando ele de feio. Ele não entende a metáfora, entende da coisa. E aí, a gente precisa pensar uma educação para essas crianças. Quem são essas crianças de hoje? Quem são esses indígenas autistas, Carla? Quem são essas mulheres da periferia indígena? Como elas estão? Então, eu acho que tem muito a se pensar, tem muito a se fazer. Muito. E a gente tem aí Daniel Munduruku, pré-candidato a prefeito de Lorena, por São Paulo. Nós temos aí... Ele vai ser candidato em São Paulo? Daniel vai ser pré-candidato a prefeito, pré-candidato a prefeito por Lorena, interior de São Paulo. Certo. Eu conheci no COLE, né, no Congresso de Leitura lá em Campinas. Daniel então, perceba que Daniel é escritor, eu sou escritora, e quantos outros indígenas vêm aí desbravando pela primeira vez esse campo político? Mas por quê? Porque se faz necessário, porque se faz urgente essa presença, né? Esse corpo presente na política. Sim, com certeza, com certeza. Estamos aqui para... Eu acho que é isso mesmo, a gente tem que ter esse sentimento de comunidade, né? E a gente... eu já peço a ajuda de vocês para divulgar os meus cards, para divulgar as minhas lives. Vamos, estou fazendo. Vocês vão me pedir, eu já estou fazendo. Pode ser que eu não ganhe, mas eu vou marcar presença. Não, com certeza, tem que ser assim mesmo. Tem que ter essa voz mesmo na política. Eu também acho. Miriam está pedindo para permitir ela entrar na sala. Miriam Alves. Não apareceu aqui para mim? Não apareceu aqui. Ela disse que está pedindo já e não permitiram. Olha, é porque quando solicita, aparece aqui na tela para mim, e aí eu vou e permito, e não apareceu ainda. Será que ela pode entrar novamente para ver se aparece? Porque não apareceu. Vou pedir. Ela sai e entra novamente, pode ser que também que eu tenha me distraído, viu? Eu levantei para acender a luz, só se foi muito rápido. E aqui vou falar com ela aqui. Pronto. Carla, muitas vezes esse programa que tu está usando, o Match Google, eu acho que é isso que é o nome, sim. Às vezes ele dá um limite de 80 a 90 pessoas, de repente pode ser isso também, né? Mas eu estou usando pelo meu e-mail institucional, que é o da UFES, e permite até 250 pessoas aqui. Bom. Entendi. Eu tenho folga, tá tranquilo aqui. Tá certo. Estamos com 70 pessoas, tem 80 e poucas inscritas, mas nesse momento tem 70. Então pronto. Então tem espaço ainda. Esses 70, Márcia, vão ser multiplicadores. E vamos passar adiante. Olha quem está aqui que eu estou vendo chegar, hein, moça? Que está aí, Ernesto de Souza. Pronto, tem algumas pessoas que estão mandando as perguntas pelo grupo do LINSP. Eu acho que está mandando por e-mail. Será? Aí eu coloquei aí pelo chat que Ludmila pediu. Tem assim, ó, o nome da pessoa é Ricardo. Se quiser, pode estar ligando o microfone, Ricardo, falando, senão eu leio. Veja isso. Tem assim, Márcia, você atribui a desvalorização dos elementos culturais dos povos originários pela não apropriação dos signos oficializados na escrita? A tradição... Pergunta de novo, Tamise. Desculpa, eu não entendi. Por favor. Você atribui a desvalorização dos elementos culturais dos povos originários pela não apropriação dos signos oficializados na escrita? É uma pergunta. Depois ele fez: a tradição, oralidade, como discurso, ainda não é legitimado. Tá.
Eu estou tentando formular aqui na minha cabeça a resposta para aquela primeira, que me confundiu aqui as ideias. Mas Tu entendeu, Carla, a pergunta? Ele quis falar algo direcionado a... Eu não entendi muito, mas fala aí de novo, Tamires, para ver se pela terceira vez agora eu vou. É porque eu me distraí na primeira. Lê aí, por favor. Tamires, por favor. Márcia, você atribui a desvalorização dos elementos culturais dos povos originários pela não apropriação dos signos oficializados na escrita? Ah, ele quer dizer assim, será que a cultura indígena não foi valorizada exatamente porque vocês resistiram a querer se apropriar do que é considerado mais legitimado? Por exemplo, a própria escrita, que é legitimada na nossa dita civilização, e tecnologias, várias coisas que o povo branco usou. Historicamente livros. Tem que. Aí agora que vocês foram incorporando, é isso que ele quer dizer. Às vezes eu preciso que os doutores traduzam para mim, porque... Não, porque às vezes é um modo de pensar a questão da cultura, né? E, Carlinha, eu quero dar um beijo para Carla Betânia Ferreira da Silva, que é uma parenta. Ela tá presente aqui, é daqui do Pará, Carlinha. Carla Marajoara. Carla, ó. Esse nome. Esse Carla é muito bonito, né? O nome Carla é lindo. Então, eu acho lindo. Meninas, desculpa, mil desculpas. Carla, só você permite que alguém entre na sala? Parece que sim, porque fui eu que iniciei a reunião. Agora eu não estou entendendo o que está acontecendo. Porque eu não estou recebendo o convite. Miriam está um pouco aflita, que ela disse que tem um pouco de dificuldade. Aí ela já queria estar na sala, toda preparadinha. Olha, quando Márcia terminar essa resposta... Olha, Renan, quando Márcia terminar essa resposta, a gente encerra e aí a gente vai ver o caso dela. Diga ela que se tranquila. É ela que tem tempo. Pronto. Desculpa atrapalhar. É ela que tem tempo. Ela está um pouco ansiosa. Sim, diga ela que já. Desculpa. Pronto, Márcia. Tamires, então eu vou responder rapidinho para a colega entrar aí, né? Não, eu acho que não. Sabe por quê? Porque justamente a nossa escrita ela já vem sendo produzida há muito tempo, através das narrativas. Então, a nossa primeira forma de escrever está lá atrás. Se você vê as artes rupestres, elas são uma forma de escrita. O próprio Pará tem aqui perto. Se a Carlinha puder me dar aí a Carla Betânia puder me dar uma ajuda, é aqui próximo a Santarém, Carla. Esqueci o nome agora. Esqueci. Mas lá tem um sítio arqueológico onde a gente pode perceber esses desenhos nas pedras. Depois nós temos a questão da oralidade. E depois essa oralidade ela é desenhada. A escrita ela é o desenho do nosso pensamento. Agora veja você, tem o áudio ligado aí. Agora veja você. O de Carla que está ligado. Veja você. Quando a gente pensa a questão do hoje, do agora, a gente não está se apropriando do que é a cidade, do que não. Quantos que se apropriaram da gente? Não, Carlinha, é só cortar o áudio aí. Eu não sei muito mexer com tecnologia que eu fico perdida. Melhor sair, depois eu entro. Ô, Carla, olhe se do lado do desenho do telefone tem um microfone do lado esquerdo. Aí você clica nele que ele vai fechar. Isso, aí... conseguiu, Carlinha. Obrigada. Essa é a minha parenta guerreira. Então, gente, a Carlinha sabe dessa... Acho que com certeza ela sabe, eu estou esquecida desse lugar. Bom, já se apropriaram do que é nosso, das nossas ervas medicinais, de tudo que a gente tinha. A própria rede é um hábito do indígena. E o fato de a gente usar a tecnologia, o celular, a televisão, o computador, são ferramentas metodológicas que a cidade constrói, que a gente acaba tomando ciência e que a gente utiliza de outra forma, ressignifica essa tecnologia a nosso favor. Veja bem,
O povo Kumaruara, aqui do estado do Pará, próximo a Santarém, eles aprenderam a mexer com droner, com GPS, com celular, com máquina fotográfica, e são um grupo de mulheres, encabeçado por Luana Kumaruara. Elas aprenderam, esse grupo de mulheres, a mexer com essa tecnologia para proteger, para controlar todo o território de mata verde do povo Kumaruara. Então, elas sabem onde é que tem foco de incêndio, elas sabem onde é que tem foco de desmatamento, elas sabem quem adentra, quem sai, porque elas têm todo esse aparato tecnológico que elas utilizam para o bem coletivo do povo Kumaruara, sim, mas que, mantendo essa área em pé, elas mantêm o equilíbrio do ar que tu respiras aí, onde quer que você esteja, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Salvador, em qualquer canto. O ar daqui vai para lá também, contribui para o clima. Então, isso a tecnologia nos proporciona. Então, eu não vejo problema algum, acho que a literatura é sim uma ferramenta que a gente tem que usar e cada vez mais para o nosso favor. Muito bem, Márcia, bacana, acho que é isso mesmo, viu? Eu só vou agora, sim, a vontade é de continuar muito mais, mas agora a gente também tem outra conversa muito bacana com Miriam Alves, né? Renailda vai apresentar. Márcia, então eu vou encerrar contigo. Espero que a gente se encontre em outras lives, em outros momentos. E o grupo todo, acho que o Línspe vai estar presente, sim, nas suas lives aí, a gente vai dar essa força. E torcer por você na política, viu? Continuar sendo essa guerreira que você é. Viu? Então, amanhã, às 17 horas, tem uma live comigo, que eu trago o doutor Felício Ponte para trazer um pouco dessa informação da Amazônia para vocês. Olha, essa de amanhã, vamos ficar na dívida, porque esse evento continua amanhã. E amanhã a gente tem programação até às 18. Mas tá bom. Mas da próxima vez nós vamos, tá? Tá certo, então. Beijo. Um beijo, gratidão. Obrigada. Até. Obrigada aí.